Muito bem, de volta com Na Pegada pela Real FM, hoje falando sobre medo de falar em público. Participe, 3358-1617 e também nossas redes sociais. E com a gente na linha o especialista em oratória, Michel Soares. Bom dia, Michel, tudo bem? Bom dia, Bianca. Bom dia, Harry. Tudo ótimo. Obrigada pela participação aqui com a gente no Na Pegada, Michel. Eu queria que você começasse explicando por que algumas pessoas têm esse medo, né, de se expor, de se expressar em público. Quais são os sinais de que a pessoa não está muito à vontade com essa situação? Bom, normalmente os sinais são desconforto, e são vários efeitos desse medo. A pessoa pode ficar com a voz embargada, sentir uma tremedeira, suor excessivo, são vários os sintomas. Uhum. E por que ela fica dessa forma? Por que a gente tem medo de falar em público, algumas pessoas? Existe alguma causa específica? Sim, o medo de falar em público é o maior medo do ser humano. Já foram feitas diversas pesquisas fora do Brasil e já comprovou que o medo de falar em público é o maior medo do ser humano. Bom, a causa do medo, ele vem da nossa programação. Nós somos seres programáveis, o ser humano ele é programável. Então começa na infância, quando a criança tem 3, 4, 5 anos, que ela começa a se comunicar e começa a falar, os próprios pais, sem saber, dizem para a criança: fica quieto, você fala demais, você só fala besteira. E a pessoa vai crescendo, ouvindo essa programação. E depois na escola, a pessoa vai se apresentar, um amiguinho ri, faz um comentário malicioso e a pessoa vai adquirindo essa programação de que medo de falar em público é algo ameaçador, algo desconfortável. E depois, mais à frente, já na idade adulta, tem aquelas crenças limitantes, ou seja, falar em público é difícil, eu preciso nascer com um dom especial para poder falar em público. E essa programação vai fazendo com que a pessoa evite ao máximo falar em público. E, na verdade, tudo isso é uma questão de programação. Olha só. Agora... E eu tenho uma dúvida aqui de um ouvinte: como esse medo pode atrapalhar a vida profissional da pessoa? A vida profissional, a vida social? Sim, ele pode atrapalhar a vida pessoal, a vida social e a vida profissional. Por exemplo, numa entrevista, a pessoa fica desconfortável, nervoso, começa a tremer, gagueja e não passa uma boa imagem, um bom desempenho. Na vida social, a pessoa numa festa pode ter um certo tipo de timidez e não se socializa e daí não faz contatos e pode prejudicar também na vida profissional, porque os contatos vindos da vida social pode favorecer a vida profissional. Eu já tive até um caso muito curioso de uma pessoa que entrou no meu curso, que ela foi pegar um empréstimo no banco, mas ficou tão nervoso ali com a entrevista com o gerente e não conseguiu pegar o empréstimo, não conseguiu explicar e acabou entrando para o curso. E no primeiro dia ele disse: bom, eu vou entrar para o curso porque eu vi que eu não sei falar, eu fui pegar o empréstimo, fiquei tão nervoso e percebi essa minha dificuldade. Então pode atrapalhar muito a vida das pessoas. Que isso, é um limitador, então, muito grande, né? Essa questão de não conseguir se expressar, de não conseguir falar. Porque quando a gente fala, vamos falar em público, não é que a pessoa vá dar uma palestra, né? Apresentar um congresso, não é nem isso. Às vezes as pessoas têm medo de conversar com outra pessoa, né? É verdade. Hoje em dia existe muito isso e tem até um nome que os médicos estão dando de fobia social. São pessoas que têm dificuldade de se comunicar de qualquer forma. Uhum. Você acha que essa coisa da internet, dessa comunicação, né, impessoal, né, que está ganhando muito espaço nas redes sociais ou nos chats de conversas, enfim, isso tem ajudado a aumentar esse medo? Depende. Se a pessoa ficar muito no mundo virtual, ali digitando, isso pode afetar sim, porque ela vai programando que não precisa muito daquilo. Porém, por outro lado, tem a questão dos vídeos. Se a pessoa faz vídeos e acaba se
socializando através dos vídeos, já não prejudica tanto. É mais a questão do texto, onde a pessoa fica totalmente isolada, que prejudica mais. Agora, Michel, existem formas de vencer esses bloqueios, conseguir se expressar melhor? Tem algumas dicas rápidas que você possa passar? Sim, tenho várias dicas. Em primeiro lugar, não existe essa questão do dom, de alguém precisa de um dom especial para falar em público. Todos nós temos capacidade de falar em público. É somente uma questão de programação. Quais são as dicas que eu dou? Em primeiro lugar, enfrentar o medo, não adianta. É uma questão de dessensibilizar, ou seja, retreinar o cérebro, reprogramar, mostrando que aquilo não é uma ameaça verdadeira, e sim uma ameaça psicológica. A pessoa cria aquela imagem interna e aquilo se torna ameaçador por causa disso. Uma outra dica que eu dou é fazer uma terapia ou um tratamento psicológico ajuda bastante na questão da gestão emocional. Inclusive, esse é um grande diferencial do treinamento que eu ofereço aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é a questão da gestão emocional. Muitos cursos, eles focam mais na parte de oratória, de argumentação, mas já foi comprovado que 70% do desempenho para falar em público é algo emocional. Ou seja, se a pessoa estiver se sentindo bem, ela vai ter um bom desempenho. Se ela não estiver confortável, ela não vai se sair bem. Então a questão é reprogramar, enfrentar o medo, fazer algum tipo de tratamento, conhecer técnicas de gestão emocional. Isso vai ajudar muito. Pode continuar. Pode concluir. Ok. Uma outra coisa é a pessoa ter um propósito. Porque tem muita gente que, eu quero aprender a falar em público, mas eu não sei o que eu vou falar, eu não sei para que eu quero isso. A pessoa precisa ter um propósito. Bom, eu quero aprender a falar porque eu quero ganhar mais amigos, eu quero avançar na minha carreira profissional. A pessoa precisa ter um propósito. Ou se ela é um profissional, saber sobre aquilo que ela vai falar. Estabelecendo isso aí, a gente já consegue começar esse trabalho, né? A Anitta Guimarães pergunta se é possível verificar os sinais de medo de falar em público ainda na fase infantil. Crianças muito tímidas, que não conseguem interagir com os outros colegas ou adolescentes, têm vergonha de pedir informação, podem ter esse problema futuramente? Sim, provavelmente sim. Se ela já desenvolve na infância, que toda criança ela tem a tendência de ser muito expansiva. E se ela já é retraída na infância, isso é um sinal de que precisa dar atenção a essa criança e fazer com que ela se desenvolva. Mas não, quem tem esse problema, a boa notícia é que existe solução, mesmo na fase adulta, na fase infantil e na fase adulta. Mesmo na fase adulta, a pessoa pode resolver esse problema de uma vez por todas. Bacana. Tem gente que fala assim, meu filho é muito tímido, vou botar ele num curso de teatro. Tem gente que até usa, né, a arte para a pessoa se soltar e tal. É recomendável realmente nessa fase? Sim. O curso de teatro ele é muito bom, porque ele, além de usar a comunicação verbal, ou seja, falar, a pessoa precisa impostar a voz por causa do ambiente acústico, ela também vai trabalhar com o corpo, o que é muito bacana, porque nem todos os traumas eles ficam codificados psicologicamente. Alguns ficam codificados de maneira fisiológica, ou seja, se manifesta através do corpo. E essa interação de movimento, de mexe com as mãos, mexe com o corpo, ajuda bastante também. Bacana. Michel, para terminar, o Eliodoro participou também com a gente pela internet, mora aqui em Resende, no Campos Elíseos, e ele tem dificuldade de se expressar nas entrevistas de emprego. A gente até comentou isso no início, né? Ele pergunta o que ele pode fazer para tentar vencer esse bloqueio e conseguir falar sobre si mesmo com mais firmeza. Bom, então, o primeiro passo, ele vai planejar uma autoavaliação. O que ele vai fazer? Como é que ele se vê e como é que ele vai se vender? Durante a entrevista, o que ele precisa fazer? Manter um contato ocular com a pessoa que está entrevistando, controlar bem a respiração para evitar uma voz trêmula, um embargo de voz, e aí ele vai ter mais fluência.
E com esse treino que ele fez prévio, de se olhar, de ver como ele vai se vender, isso vai ajudar bastante. Uma outra coisa é ver as necessidades que a empresa que ele está sendo entrevistado tem e o que ele tem para oferecer. Então, juntando tudo isso, porque o contato ocular vai passar credibilidade, vai passar confiança, e ele já sabendo o que ele vai falar, isso tudo junto vai ajudar bastante. Tá certo. Michel, eu queria agradecer muito a sua participação, as dicas aqui no Na Pegada. Tem algum site que as pessoas possam acessar para tirar mais alguma dúvida? Sim, claro. O meu site é www.michelsoares.com.br. Ok, michelsoares.com.br para quem quiser tirar mais alguma dúvida sobre esse assunto. Mais uma vez, obrigada. Até a próxima. Obrigado, Bianca. Obrigado, ouvintes. E tenha um bom dia. Até a próxima. Bom dia. Bom dia.